Ó, vamos desenvolver um algoritmo para encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função contínua no intervalo fechado. É o primeiro exemplo de determinação de ponto de máximo e ponto de mínimo, usando o conceito de ponto crítico. Então, dados A e B reais com A menor do que B e F uma função contínua nesse intervalo, no intervalo fechado AB, seja P pertencente a AB um ponto de máximo, de F em AB. Ponto de máximo de F em AB. Isso aqui é redundante, né? Seja P real, um ponto, porque se P é um ponto de máximo de F em AB, necessariamente o P está em AB. Tá a definição, questão de definição. Vamos, há como encontrar P? Eu vou fazer para máximo, mas é o equivalente para mínimo, tá? De novo, há três possibilidades. Há três possibilidades somente. Sabe quais são? Ou P é A, ou P é B, ou P está no meio do intervalo. Se P é A, interessante é que se P está no meio do intervalo, ó. Se P vamos lá analisar o terceiro caso mais interessante. Se P pertence ao intervalo aberto AB, então P é ponto de máximo da função F no intervalo aberto AB. Por quê? Porque P é ponto de máximo no intervalo fechado. Tá certo? E o intervalo fechado contém um intervalo aberto que contém o P. Então, P é ponto de máximo no intervalo aberto AB. Mas se P é ponto de máximo da função F no intervalo aberto, P é ponto de extremo local. Daí, P é ponto de máximo local de F. E se ele é um ponto de máximo local de F, logo P é ponto crítico de F. E é ponto crítico de F, e eu vou destacar aqui, aonde, hein? Dentro do intervalo aberto AB. Destacar, porque isso aqui tá claro, né? Então, se P é um ponto de máximo local da função F no intervalo fechado AB, que é garantida a sua existência pelo teorema do valor extremo, necessariamente P é um ponto crítico da função F. Essa análise que eu fiz para ponto de máximo serve para mínimo, mesma coisa. Ou seja, para você achar os pontos de extremo de uma função no intervalo, de uma função contínua no intervalo fechado, basta calcular o valor da função no A, que é o extremo do intervalo, viu? No B,
e calcular o valor da função nos pontos críticos que estão no interior do intervalo. O maior desses valores corresponde a um ponto de máximo, o menor desses valores corresponde a um ponto de mínimo. Então, daí, portanto, para encontrar os pontos de extremo da função f no intervalo fechado AB, basta calcular os valores de f, os valores da função f, nos pontos do conjunto. Que conjunto? Esse conjunto aqui, ó. O conjunto formado por cada x do intervalo fechado AB, tal que x é A, ou x é quem? É B, ou x, aí não tem vírgula não, ou x, ou x é o quê? É ponto crítico de quem? Da função f dentro do intervalo aberto AB. Aí como é que você faz? O maior dos valores é quem? Que é isso? Agora não. O maior dos valores corresponde ao ponto de máximo, logo ao máximo da função, e o menor dos valores corresponde a quê? Ao mínimo. Tá? Então, vamos a um exemplo aqui, a aplicação disso. Tá? Fazer conta. Entendido aí? Ponto crítico é outro para quê? Ponto crítico é outro para quê? É para quê? Aplicabilidade prática. Tá aqui. Tu quer mais aplicabilidade do que isso? Achar o ponto de máximo, o ponto de mínimo. Achar ponto crítico é mais simples do que achar os extremos. E para que isso é útil na prática? Por que é útil achar os extremos? Eu expliquei isso aqui na aula passada. Otimização, cara. Encontre, os extremos, os valores extremos da função f, dada por f de x igual a quê? A x3 menos 12x, qualquer que seja o x real, no intervalo menos 3, 3. Tá aqui, uma função que é contínua, né? Essa função, a função polinomial, é uma função contínua, tá? Tá? Ela é diferenciável. Então, solução. Vamos lá. Solução. Então, primeiro, domínio de F. Domínio de F é R. De F é R.
tá? Domínio de F é R. F é diferenciável e quem é a derivada da F em X? Quem é? 3x2 menos 12. Qualquer que seja o X real. Tá? Daí quem são os pontos críticos de F? Daí, quem são os pontos críticos de F? Onde é que a derivada? São pontos onde a derivada é zero. Onde é que a derivada é zero? Quando 3x2 menos 12 é zero. Quando 3x2 é 12. Quando x2 é 4. Quando x é mais ou menos 2. Então, 2 e menos 2 são o quê? São os pontos críticos de F. Agora, tem-se o seguinte. Esses pontos críticos, eles pertencem ao intervalo considerado. Então, para achar o máximo e o mínimo dessa função nesse intervalo fechado, a função tem extremos, que ela é contínua nesse intervalo. O teorema do valor extremo diz isso. E para achar os extremos dessa função, eu vou calcular o quê? O valor da função no 2. Quanto é o valor da função no 2? Quanto é? Ó, 8 menos 24, menos 16. Vou calcular o valor da função onde? No menos 2, mais 24, dá 16. Eu preciso calcular o valor da função no 3. Quanto é que dá o valor da função no 3? 27 menos 36 dá quanto? Não, 27 menos 9. E f de menos 3 dá 9. Está aqui. Eu calculei o valor da função nos limites do intervalo, vamos dizer assim, no limite do intervalo, que é menos 3 e 3, e nos pontos críticos dessa função que pertence ao interior desse intervalo. O maior dos valores dá o máximo, o menor dos valores dá o mínimo. Então, daí, tá? Logo, quem é o máximo da função? Quem é? Quem é? F de menos 2 igual a 16 é o máximo da função f em menos 3, 3 e f de 2, quanto é f de 2? Menos 16 é o quê? É o ponto não, cara. Não é o ponto. É o mínimo, aprenda a falar. É o mínimo de f no intervalo menos 3, 3. O ponto de máximo é o menos 2. O ponto de mínimo é o 2. As definições é para você saber até falar. Como é que fala? Eu posso falar, é o valor de mínimo ou o valor? É o mínimo, é o valor mínimo. É o valor mínimo, é o mínimo, tanto faz. Tá bom? Pois é. Tem o ponto de máximo e tem o valor máximo. Tá? O ponto está no domínio. O ponto é o ponto P no domínio. É o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. E quem é o máximo? É ponto de máximo, porque nem sempre cabe o artigo definido, né? É ponto de máximo ou ponto de mínimo da função no conjunto. E o valor da função no ponto é o máximo ou é o mínimo da função nesse conjunto. Tá? E há um teorema aí que é o ponto de do qual o teorema do valor médio é um corolário, que é o chamado teorema de Rowley, que é o próximo teorema aqui. Teorema fundamental no cálculo, chamado teorema de Rowley.
Que ele diz o seguinte. Vai ser qualquer coisa do Aguinaldo, Ó, teorema. Teorema. Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função, tá? E F uma função. Se, primeira hipótese, a verdade isso aqui já é hipótese, né? Se F é contínua no intervalo fechado AB, tá? Entendido? F é diferenciável no aberto. E aí, ó, quando eu afirmo F é diferenciável no intervalo aberto AB, eu não estou afirmando A nada sobre A e sobre B. Eu estou afirmando sobre a diferenciabilidade de F em cada X do intervalo aberto. Isso aqui está dizendo que F é diferenciável em cada X do intervalo aberto. E em A e em B, eu não estou afirmando nada. Tá? Não estou afirmando nada. Então, ou seja, o que é necessário nesse teorema é que a F seja diferenciável no aberto, contínua no fechado, e além disso, o F de A precisa ser igual a F de B. Se essas três coisas acontecem, então eu tenho a seguinte conclusão. Qual é? Existe também um teorema de existência. E não é de unicidade, é só de existência. Existe um C no intervalo aberto AB, no meio do intervalo, tal que a derivada de F em C é igual a zero. O teorema isso é bem plausível. Isso é bem plausível. Isso é plausível. Tem ponto crítico. Tem ponto crítico. No interior do intervalo. Ponto crítico onde a derivada é zero. Olha, vamos desenhar aqui as hipóteses. Vamos desenhar as hipóteses. Está aqui o A. Está aqui o B. Vamos começar pela terceira hipótese. A terceira hipótese é que o valor F de A é igual ao valor F de B. Ou seja, esse tamanhozinho aqui é igual a esse. Estão na mesma altura em relação ao eixo das abscissas. Correto? Hã? Por que ela precisa ser contínua no fechado? A gente vamos ver já que ela precisa ser contínua no fechado. Tá? Vou fazer um desenhozinho aqui para você vê que ela precisa ser contínua no fechado. Agora, a primeira hipótese, ela é contínua desse ponto para esse. Então, se ela é contínua desse ponto para esse, não importa como ela se comporte aqui, tem uma hora que ela vai baixar, né, para cá. Quando ela dá essa virada, a reta tangente é horizontal. Aí é um ponto onde a derivada é zero. Tem esse ponto, tá certo? Tem esse ponto, tem esse ponto. Vamos ver a demonstração, vamos ver uma aplicação, e se der tempo eu vejo que todas as três hipóteses são fundamentais. Ou seja, se você omite uma, não necessariamente você tem a conclusão. Tá? Não necessariamente você tem a conclusão. Deixa eu tocar aí que eu não quero entender ninguém não. Vamos à demonstração. Então, solução.
Admita as hipóteses. Admita, para não repetir tudo de novo. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? F é